Então, não podemos realmente falar sobre importação de dados no Elasticsearch sem falar sobre o Logstas. O que é o Logstas? Basicamente, ele fica entre os seus dados e o local onde você deseja armazená-los. Normalmente, ele fica entre um arquivo de log gerado em um servidor web e o Elasticsearch, no contexto deste curso. No entanto, o Logstash é muito mais flexível do que isso. Ele pode importar dados de praticamente qualquer lugar. Não precisa ser apenas de arquivos locais, os dados podem vir de outros sistemas, como Kafka, ou de sistemas de arquivos distribuídos, como Amazon S3 ou HDFS, por exemplo. Além disso, ele não precisa enviar os dados apenas para o Elasticsearch. Ele também pode enviá-los para outros destinos ao mesmo tempo, como serviços da Amazon Web Services, um cluster Hadoop ou bancos de dados como MongoDB. Ele também pode importar dados de mais de uma fonte ao mesmo tempo e enviá-los para vários destinos simultaneamente. É uma ferramenta muito poderosa para a movimentação de dados. Ela permite ingerir dados de uma frota distribuída de sistemas que geram grandes volumes de informação onde esses dados serão armazenados e analisados posteriormente. E o Logstas faz mais do que apenas transportar dados. Ele também pode derivar estrutura a partir de dados não estruturados. Por exemplo, no caso da análise de logs de servidores web, o Logstas pode analisar essas linhas de log e estruturá-las em campos organizados, com nomes definidos. Ele também pode filtrar dados enquanto eles passam pelo pipeline, além de transformar os dados. Outra funcionalidade é a possibilidade de anonimizar dados pessoais assim que eles são identificados ou até mesmo removê-los completamente. Isso pode ser muito importante por razões legais, para garantir que você não esteja transferindo informações pessoais identificáveis pela sua rede de forma desnecessária. O Logstas também pode realizar consultas de geolocalização. Por exemplo, ele pode analisar os logs de acesso de um servidor web e determinar automaticamente de onde veio aquele acesso, apenas com base no endereço IP registrado. Além disso, ele pode ser escalado para vários nós. Parte do poder do Logstas está no fato de que ele pode funcionar como um buffer entre os sistemas que geram dados e o sistema onde esses dados serão armazenados. Por exemplo, se houver um grande pico de carga nos servidores web, isso não precisa necessariamente resultar em um pico imediato na transferência desses dados para o Elasticsearch ou para outro sistema. Você pode ver que o Logstas não está limitado a arquivos locais ou apenas à estrutura do Elastic Bits. Existe uma enorme lista de fontes de dados que o Logstash pode escutar, monitorar, transformar e enviar para outros sistemas. Praticamente qualquer fonte de dados que você imaginar pode ser utilizada. Qualquer protocolo que permita chamadas, dados publicados via HTTP, comunicação com bancos de dados, armazenamento em S3 ou outros sistemas semelhantes. Há muitos sistemas comuns que podem ser utilizados como fonte de dados. Da mesma forma, também existe uma grande variedade de destinos de saída. O Elasticsearch é apenas um entre muitos possíveis destinos. Você pode enviar os dados praticamente para qualquer lugar que desejar. Portanto, trata-se de um sistema muito flexível e poderoso. Oi pessoal! Hoje vamos dar uma olhada em como configurar o Logstas. Basicamente, no stack temos o Logstas, o Elasticsearch e o Kibana. O Logstas pode coletar dados de vários campos, como tabelas MySQL, bancos de dados ou arquivos no formato CSV. E nós vamos enviar esses dados para o Elasticsearch. O Kibana pode visualizar os dados no Elasticsearch em gráficos de pizza, barras verticais e muitos outros tipos de visualização. Além disso, muitos bancos de dados têm formatos diferentes, e precisamos filtrá-los para os campos que desejamos no Elasticsearch. Temos o filtro no Logstas, que permite alterar o tipo de campo. Por exemplo, podemos alterar um campo de texto para um campo string ou transformar um campo de dados, como o campo de ano. No CSV ele é apenas uma string, mas queremos esse ano como formato de data. Podemos alterar o formato usando esse filtro. O Logstas também possui opções de saída. Ele pode enviar a saída para um padrão, como monitor, ou podemos enviar a saída para o Elasticsearch. Veremos um exemplo no próximo slide. Você pode baixar a versão mais recente do Logstas no site do Elasticsearch. Atualmente, a versão 5.1.1 é a mais recente. Eu vou baixar essa versão. Depois de baixá-lo, você pode instalá-lo. Antes de instalar, certifique-se de que você possui o Java instalado no seu sistema operacional. Você pode verificar isso com o comando java version. No meu caso, eu tenho a versão 1.8, então estou pronto para instalar o Logstas no meu sistema operacional. Aqui você pode ver que eu tenho o pacote do Logstas. Eu vou instalá-lo usando o comando de instalação com dpkg e o nome do pacote. Eu já instalei, então não vou instalar novamente agora.
Depois de instalar, você precisa configurar o Logstash. Este é um exemplo de arquivo básico de configuração do Logstash. Temos a entrada e a saída. Eu pulei o filtro neste tutorial porque não precisamos dele agora. Vamos usar apenas uma entrada simples e uma saída padrão. A entrada padrão vai receber dados do meu teclado, e a saída padrão vai mostrar o resultado no monitor. Agora temos o arquivo de configuração. Vou executar o Logstash com o comando logstash-f usando esse arquivo de configuração, que possui apenas a entrada padrão e a saída padrão. Se você digitar Olá, poderá ver que a saída será Olá no monitor. E se você digitar alguma informação no teclado, como por exemplo pronto para usar o próximo passo, você poderá ver que o monitor está mostrando essa mesma informação. Essa é uma configuração básica do Logstash.